Olá a todos, sejam bem-vindos a um debrief, às segundas em direto no YouTube, e em parceria com a Bola TV. Começo por agradecer a todos os patronos e patronas que nos apoiam nesta iniciativa e ajudam a manter o podcast. Hoje tenho comigo o Alexandre, e o David, para fazermos um pequeno resumo daquela que foi a primeira parte da temporada. Vamos tentar avaliar as equipas, ver se o copo está meio cheio ou meio vazio, e tentar perceber o que é que está a acontecer neste momento na Fórmula 1, numa altura em que as equipas e as fábricas estão paradas, e muito bem a dizer que estão a carregar baterias. Começo por fazer o desafio ao David, uh, e perguntar-lhe quais são, a teu ver, até este momento, os principais motivos, os principais pontos altos e baixos desta época, os dois ou três momentos que te recordes com mais atenção. Boa noite a todos. Bem, aquilo que eu destaco para já destaco um piloto que é o Lewis Hamilton, que parece ser um piloto um bocado renascido depois de uma época extremamente difícil na época passada. Obviamente que o carro também melhorou um pouco e isso também ajudou na situação. Depois também destaco também pela positiva um Norris que me tem surpreendido um pouco, principalmente neste final desta antes da interrupção desta interrupção. Acho que se tem revelado um piloto mais aguerrido, mais lutador. Não sei, fez-me aqui. Destacou-se pela positiva porque não era essa a imagem dele. E às vezes é preciso um piloto ter um carro um pouco mais desafiador para possivelmente darmos mais valor. Destaques negativos. Posso avançar já, Sérgio? Podes avançar já, David, com os teus destaques negativos. Para mim, o destaque negativo vai. Eu não vou querer estar a repetir muito, mas para mim vai para a Williams. Acho que foi a equipa que mais me desiludiu, e é aquilo que há uma outra, mas deixo para vocês falarem nela, nomeadamente o Sérgio, que tens mais conhecimento de causa. E, mas a Williams, depois da época que tiveram na época passada, o que foi dito, sabe muito pouco e parece-me que ainda por cima não há luz ao fundo do túnel para aquilo que poderá acontecer na segunda parte da época. A nível de pilotos, eu vou dar o destaque negativo para o Oscar Piastri, que tem sido um pouco a desilusão. Parece um piloto, por vezes, derrotado, muito pouco à vontade com o carro. Parece uma sombra. Se na época passada era um dos destaques positivos, praticamente toda a gente que acompanha a Fórmula 1, este ano tem, tem deixado muito a desejar. Alexandre, os momentos e os teus destaques positivos e negativos até agora deste campeonato. Então, vamos lá. Eu acho que o David foi muito simpático. E muito simpático com alguns e pouco simpático para todos. E olá a quem nos está a ouvir, onde quer que seja, no carro, em casa, onde lhes apetecer. Para mim, um ponto forte até agora é um pequeno italiano chamado Kimi Antonelli, pequeno, mais em idade. Para mim é um grande destaque até agora. E depois logo acho que mais lá para o fim, para já dar aqui o toque ao Sérgio, vamos de falar do que é que esperamos da segunda parte da temporada, porque ano passado também havia alguém que nós achávamos se calhar nesta altura que ia ser campeão mundial e não aconteceu, mas pronto, aos 19 anos o miúdo de Bolonha, lidera o mundial. Quando olhamos para a lista há claramente uma decalagem entre ele e pelo menos mais dois pilotos e depois há mais uns quantos, e se olharmos para o currículo de muitos dos pilotos que estão atrás dele, por muito que, a seguir o que eu vou falar é da Mercedes, acho que temos que dizer que ele é um dos principais pontos da
da época até agora. Pode ter tido um bocadinho mais de sorte na fiabilidade com o seu companheiro de equipa, mas também tem mostrado nervos de aço, e que cada vez que alguém acha que ele está sob pressão, ele responde sendo inteligente ou simplesmente limpando o chão com os outros. A seguir a Mercedes, que para mim domina claramente tanto em pilotos como em construtores. Só ali a Ferrari anda ali relativamente perto e mostrou que entrou na nova era de motores, ou pelo menos com a melhor solução de qualquer rival. Eu depois vou dizer aqui uma coisa que é polémica, que é alguma capacidade de resposta do paddock e da FIA, que apesar da resistência inicial, relembro que o Toto Wolff disse que havia zero chance de mudanças, e acabou por haver algumas mudanças e ceder alguns ajustes. Falta saber se são suficientes ou se faz sentido. E depois outro ponto positivo, que eu acho sempre positivo, foi as chegadas da Audi e de mais 2 carros da Cadillac, além do regresso da Honda, que mostrou que há há espaço para a grelha crescer, e apenas 2 pontos rápidos para o Racing Bulls, que para mim é a equipa que basicamente quase que luta com a sua equipa mãe, e claro, têm sido os mais constantes ao longo da época, e para a Ferrari, que a gente gosta sempre de chatear dos pequenos. Isto só para irritar ali o David Antunes, como um ponto positivo a Ferrari. Mas aqui eu acho que tem sido o ponto positivo, é o único que consistentemente, de uma maneira coerente, vai buscando a Mercedes. Os pontos fracos para mim, o primeiro é fácil, é a gestão de energia a dominar a condução. Portanto, isto passou a ser uma competição de híbridos, e quem ganha mais florzinhas no jogo de computador a recuperar. Portanto, a maior crítica para mim é essa. Os pilotos queixaram-se que passou a pesar mais o energy deployment e a gestão da bateria do que o talento ao volante. A condução não é natural, vemos carros que não estão a fazer as voltas na sua maior capacidade, especialmente na qualificação. Portanto, o Max é uma das vozes mais críticas. O Norris chamou aos carros os piores depois dos melhores, e o Alonso, na sua capacidade muito normal, chamou que era o campeonato mundial de baterias, né? Portanto, ainda por cima ele calhou num que escolheram mal a fixação da bateria. Portanto, isso gera coisas patetas, como vemos uma qualificação, que em vez de vermos o carro sempre a tentar no máximo no limite, está a tentar fazer a melhor conjugação entre recuperar energia e onde é que consegue despejar. Os outros pontos negativos, que são bastante mais rápidos: o cancelamento do Bahrein e da Arábia Saudita, para mim é sempre um ponto negativo quando tem que se alterar o calendário. E depois aqui umas quantas equipas que eu acho que merecem um ponto muito negativo. Aston Martin, que já não começou ontem, contrata as estrelas que quiser, não começou ontem, portanto um tiro tão ao lado é um ponto negativo. A Williams, que parecia estar a afirmar-se como a melhor do segundo pelotão, e andou quase 3 épocas no sentido inverso. E eu não posso deixar de ser a Cadillac, porque com um tiro ao lado tão grande da Aston Martin, e mesmo assim eles não conseguem nem acertar, nem na fiabilidade, nem na rapidez. E posso estar aqui a ser se calhar um bocado exagerado, mas confesso que esperava um pouco melhor a esta altura do campeonato, que eles já tivessem melhor pelo menos numa das coisas. Se pensarmos em várias equipas que entram ou que entraram na Fórmula 1 e noutras competições com alguma experiência, por norma conseguem ao fim de meia época ter uma das partes, ou ter fiabilidade, ou então não ter fiabilidade, mas conseguirem pelo menos colar-se aos seus rivais mais diretos. E pronto, já falei muito. Eu estou muito, muito próximo de todas as vossas críticas e pontos positivos. Começo pelos negativos. De facto, as duas grandes desilusões a nível de equipas é a Aston Martin e a Cadillac. A Aston é subejamente conhecido, já falámos sobre isso. Era uma equipa que, independentemente de tudo o que possa ser atenuante ou prejudicar ainda mais a posição deles, é uma equipa de estrelas, como vocês disseram. Portanto, tem de conseguir fazer melhor, e está equipada com o motor de uma equipa que foi campeã 3 vezes nos últimos 5 anos. Portanto, tem de saber fazer um bocadinho melhor do que aquilo que nos apresentou. Está a mostrar, depois iremos a isso, capacidade de recuperar. A Cadillac é, tal como disseste, isto falou-se a semana passada, uma equipa que essa sim que realmente desilude. Depois de tudo o que foi feito para eles entrarem em todas as discussões, uma equipa que tem as falhas mecânicas que eles têm neste momento, é que não estamos a falar sequer de fiabilidade de motor ou de componentes puramente mecânicos, quando os travões não aguentam
20 voltas ou quando braços de suspensão partem do nada e é preciso travar os carros no muro, qualquer coisa não está bem. Nos pontos positivos, a Mercedes começou o chamado hit the ground running, acho que começaram muito bem, mostraram porque é que sempre que há alterações de regulamentos são 3 ou 4 equipas só que acertam, desta vez foram eles, há 4 anos ou há 5, não aconteceu assim. A Audi acho que começou muito bem, com um carro muito fiável, depois de tudo o que também se for, acho que tem de facto caminho a fazer e possibilidade de crescer. E a nível de pilotos, Lewis Hamilton renascido. Sabem que eu não sou o seu maior fã, mas tenho uma esfregona para entregar, portanto pode ser que seja este ano. E um Kimi Antonelli que já tínhamos visto que era bom piloto, nunca pensei que nesta altura do campeonato estivesse onde está, e ainda por cima contra um George Russell que era claramente favorito. Acho que é, sem dúvida, o grande ponto positivo desta época é ver um miúdo de 19 anos, quase 20, ou se não tem já 20, a fazer a época que está a fazer. Mais alguma coisa a acrescentar a estes pontos? Ou passamos à avaliação das equipas? Então, vou-vos pedir para fazerem uma avaliação das equipas e dos pilotos, mas vou começar pela 11ª no campeonato. Começamos de trás para a frente desta vez. Em 11º lugar está a Cadillac. Os pilotos Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, têm 0 pontos. E o que é que fazem desta equipa e do comportamento dos pilotos até agora esta época? Alexandre, desculpa. Bem, eu acabei de mencionar o que é que eu acho da Cadillac. Estava à espera de um bocadinho mais nesta altura. Tem sido uma estreia difícil. Por muito que haja um contexto atenuante, acho. Até porque tem 2 pilotos muito experientes. E já vou falar dos pilotos. Teve menos de 12 meses para preparar o carro de raiz. É um carro claramente o mais lento. Consegue andar atrás dos Aston Martins. Para mim continua a ser. Acho que já devíamos estar a ver avanços e que sinceramente não os vemos. Ou melhor, acho que devíamos estar a ver avanços coerentes ou em fiabilidade ou rapidez, e não os vejo em nenhum deles, e acho que às vezes só não é tão maus, porque o Pérez puxa daquela vontade que ele às vezes arranca lá não sei de onde, e enquanto o Bottas está a pensar no café e nos calendários, ele espeta-lhe um calendário mesmo conduzindo um carro muito mau. E portanto, acho que nenhum dos dois tem conseguido aplicar também, para ser realista, nenhum consegue aplicar totalmente o seu estilo de condução ao carro. Vamos esperar que a experiência deles dê frutos, pelo menos já para a época, mas vejo claramente o Pérez com muito mais vontade com o Bottas, e se calhar eu até diria que o Bottas é um piloto mais rápido do que o Pérez, especialmente numa volta, bastante mais rápido, e até tem muito mais anos de experiência numa equipa de topo. E nós aqui já tivemos uma vez um episódio dedicado aos segundos melhores pilotos, e o Bottas foi um dos que eu elegi. Se calhar aqui para o Pérez também, se calhar também acha que é um mau segundo piloto. Acho que esperava mais, sinceramente esperava mais da Cadillac, esperava que eles fossem fiáveis e lentos, ou rápidos e não fiáveis. Já sabem qual dos dois é que eu preferia rápidos e não fiáveis. Não fiáveis, sim. E não esquecer que, até ver, o motor Ferrari tem sido o mais fiável da época, portanto eles estão equipados com o motor Ferrari, portanto é algo também a terem atenção. David, as tuas palavras sobre a Cadillac e os seus pilotos? Bem, eu concordo com muito daquilo que o Alexandre disse, não é? Porque eu dou-lhes um ligeiro desconto porque foi uma equipa montada de raiz. Eles não entraram na Fórmula 1 um pouco como a AS, que foi comprar o chassi a um lado e o motor ao outro, mais caixa de velocidade, mais suspensão. Portanto, mas de qualquer forma não deixa de ser desapontante. Desapontante porque normalmente quando temos este tipo de equipas, normalmente são equipas relativamente certinhas, pronto, são lentas, mas conseguem capitalizar um pouco nas desistências de outras equipas maiores e fazer às vezes ali um ponto. Tiveram próximo de conseguir pontuar no Mónaco, o que não aconteceu, pelas mãos do Sérgio Pérez, que realmente tem sido o melhor piloto desta equipa, de longe. Já houve rumores sobre a questão do Valtteri Bottas poder ser substituído a meio da época e assim.
Muito sinceramente, não sei se isso vai avançar, nem qual a credibilidade desse tipo de rumores, mas são a equipa que, atendendo ao facto ao equipamento que têm de terem a unidade motriz mais fiável, não deixa de ser estranho tantas, tantas desistências. Eh, Muitas delas foram por causa de componentes básicos que falham no chassi, como tu referiste, Sérgio. E isso quer dizer que nem nos básicos estão a conseguir acertar. E eu acho que isso era o mínimo exigível para qualquer equipa que entra na Fórmula 1. Eu junto a isso que a Cadillac é uma equipa que é apoiada por toda a estrutura da Andretti, portanto tem o grupo GM atrás e toda a estrutura da Andretti, que é das equipas que se calhar mais estruturas de competição têm em todas as categorias automóvel. Portanto, como disse o Alexandre bem, a esta altura, tendo um motor Ferrari, hoje já teriam conseguido estar mais rápidos, ou pelo menos há certas avarias ou certos problemas de fiabilidade começam a não entender e que já deveriam estar resolvidos. Acho que o Pérez tem mostrado e o Alexandre já tinha referido isto também anteriormente, tem mostrado que está com fome de estar na Fórmula 1, está a dar calendários ao Bottas em tudo. E o Bottas pode ter a ver com o tipo de carro, com o tipo de regulamento de carro, da estrutura em que está, mas de facto a coisa não lhe está a correr bem. Não acredito que seja trocada a meio da época, mas se calhar em 2027 vamos ver outro piloto, ou vamos começar a ouvir agora, depois da pausa de verão, rumores de alguma troca na Cadillac. Mais alguma coisa a acrescentar sobre a Cadillac? Passamos então à equipa que está em 10º lugar. A Aston Martin tem 1 ponto, feito no Grande Prémio do Mónaco, entre desclassificações e tudo o que aconteceu, o Alonso conseguiu ter 1 ponto. Estamos na 11ª prova, chassi novo, carro praticamente todo novo, Zandvoort vai haver um motor novo. Como é que vocês avaliam a época até agora, expectativas e o que aconteceu? David, começo por ti. A Aston Martin é indubitavelmente a maior desilusão, por todo o hype que foi criado em torno da equipa, tendo em conta as contratações milionárias, não é? É um bocado a história dos galácticos. Portanto, não deixa de surpreender bastante pela negativa. Eu continuo a achar, e isto foi algo que já falámos, já partilhei contigo, Sérgio, acho que erraram em toda a linha, não só no chassi, mas na forma como geriram a relação com a Honda e aquilo que exigiram à Honda. Portanto, acho que nem todos os falhanços da Honda são única e exclusivamente culpa deles. Acho que o Newey se deixou levar um bocado mais pelos princípios dele, daquilo que ele trazia da Red Bull, e apertou uma estrutura que não produzia um motor há 2 ou 3 épocas, na realidade. Portanto, é sem dúvida a equipa mais negativa. Um sinal positivo é um Hungaroring. Vamos ver o que é que acontece na segunda metade da época. Algum destaque específico ou alguma consideração sobre os pilotos e o comportamento até agora? Sem dúvida, o Alonso continua a surpreender. O Lance Stroll, acho que tem uma tarefa difícil em conseguir bater o companheiro de equipa. Parece que está a batalhar sempre contra um piloto que está hiper motivado, independentemente do tipo de carro que tenha. E quando viu uma oportunidade, isso é que é impressionante, a forma como ele, as partidas que ele teve em que consegue ganhar 6, 7 posições, continua a ter aquele instinto de quando sente que consegue, ataca. Alexandre, as tuas considerações sobre a AM? Eu não vou perder muito tempo porque estou em acordo em muitas coisas que o David disse. Para mim também é a maior decepção da grelha. É triste ver uma equipa que já não começou hoje, nem a estrutura completa começou esta época, e ser descrito como ficar a mais de 4 segundos do que a Mercedes na maior parte da época. Resta a esperança que o upgrade que trouxeram à Hungria, vamos ver como se comporta no resto das corridas, fez com que houvesse sinais de vida, em que o
O Alonso chegou ao Q2 e o Stroll conseguiu pelo menos andar acima da Williams, da Cadillac e da Haas. Portanto, vamos esperar que o Q2 da Hungria seja a faísca para o Alonso, que sabe Deus como conseguiu um ponto no Mónaco, mas no Mónaco aconteceu tanta coisa estranha. Aliás, ao longo desde 1950 que acontecem coisas estranhas no Mónaco, como por exemplo ainda havia lá um grande prémio. O Lance Stroll, pá, eu já defendi muito o Lance Stroll, mas sinceramente eu acho que as últimas 2 épocas não há grande motivo para defender. Vê-se bem e espero que melhor, porque eu acho que ganhar um campeonato não, mas ainda gostava de ver o Alonso a fazer a última vitória na Fórmula 1. Em relação à Aston Martin, sem dúvida, é para mim a grande desilusão, até porque está equipada com o fabricante de motores, como sabem, que eu sigo há mais anos. Acho que erraram a toda a linha. Há muita especulação sobre o quê, a integração, a falta de comunicação entre Silverstone e Sakura. A verdade é que puseram um carro em pista que era não chegou sequer às vezes a ser um Fórmula 2, portanto muita coisa não correu bem. Têm, e sim, começa-se a ver agora os frutos disso, têm uma equipa de galácticos e que aparentemente estão a conseguir resolver o problema, conseguir tirar mais de 1,5 segundo com o primeiro upgrade. Vamos ver o que é que vem aí de motor. Tenho esperança que eles consigam chegar ao final da época já firmemente no top 10, mas é sem dúvida a grande desilusão, a meu ver, ou pelo menos aquela equipa que mais mandou para baixo as expectativas, ou que mais defraudou as expectativas. Passamos ao Williams, estão em nono no campeonato, 11 pontos, pilotos Carlos Sainz e Alex Albon. O que é que acham desta equipa até agora, Alexandre? Bem, para mim uma decepção, que eu acho que eles estavam a fazer um caminho lento, mas certo, e é verdade que mudámos os regulamentos, mas eles podem não ter feito as minhas contratações sonoras, ou tão sonantes, aliás, como fez a Aston Martin, mas fizeram algumas contratações, não fosse ao Carlos Sainz, portanto é uma decepção, não é maior, mas é uma decepção para mim voltarem ao fundo da grelha, com um carro que ainda vimos no último grande prémio, na qualificação, em que os pilotos numa curva para a esquerda passavam mais tempo a virar o volante para a direita para tentar controlar o carro, e portanto acho que é uma decepção. Acho que as frases enigmáticas do James Vowles, qualquer dia vai fazer frases enigmáticas para o desemprego, que já começa a chatear um bocadinho, e os pedidos de desculpa aos pilotos. Era candidato à quinta força e está no fundo do pelotão. O carro é pesado, anda mal desde o início, ainda não há melhorias que tenham feito mudar o rumo. Portanto, o Sainz, é verdade, há ali uns pontinhos, mas também fez alguns erros, por muito que eu goste do Sainz, também fez alguns erros, e deve andar a pensar para onde é que consegue ir depois desta aventura na Williams, porque foi-lhe prometida evolução e essa evolução não existe. O Albon, tem se calhar a temporada mais complicada desde os tempos da Red Bull, e para um gajo porreiro como o Albon estar sempre a queixar, não sei se não está no tempo também de pensar na silly season para onde é que devia ir, e eu acho que se a Williams não faz nada, ele tem uma ótima configuração de pilotos, habilita-se a se calhar a ter que repensar os pilotos. David. Bom, a Williams foi o meu destaque negativo e não bate certo. Não bate certo uma equipa que no momento em que conseguiu ter alguns pódios na época passada, vinha pela voz do seu team principal, o James Vowles, dizer: não, nós já parámos o desenvolvimento no carro deste ano desde abril. Eu não acredito que isso seja verdade, e é um bocado como o ditado: mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. Em relação à equipa, se, por exemplo, falarmos na questão da Aston Martin e dos upgrades que trouxe para a Hungria e conseguiu dar um sinal de conseguir mais algum ritmo de corrida, a Williams não. A Williams acabou por pontuar em 4 das primeiras 6 corridas da época e agora há 5 corridas que não pontua.
Portanto, parece que ainda está a piorar um pouco mais a situação do que aquilo que já era muito mau no início da época. No início da época, pelo menos, ainda conseguiu capitalizar, lá está, nas várias desistências por falta de fiabilidade por parte dos vários pilotos, das outras equipas, por erros das outras equipas. Em relação aos pilotos, eles estão muito próximos um do outro, mas começa a ser confrangedor ouvir as declarações dos pilotos no rádio durante a qualificação e durante a corrida, e depois são-lhes constantemente feitas promessas e lá está, e o resultado é este: 5 corridas consecutivas sem pontuar, enquanto na primeira parte da época ainda conseguiram fazer alguns pontos. Por isso, espero honestamente que a Williams consiga recuperar desta situação mais complicada, mas tenho muitas dúvidas que assim seja. Eu, em relação ao Williams, tirando aquilo que para mim foi a argoada da época com o Sainz neste último grande prémio, e tem estado bem ou feito erros dentro daquilo que é a atitude normal dos dois pilotos, a Williams este ano mostrou de facto, ou está a mostrar com novos regulamentos, que é uma equipa que está muito aquém de estrutura daquilo que é preciso neste momento para a Fórmula 1. A equipa começa bem, tem o melhor motor da grelha no carro, portanto, até ver o motor Mercedes, podemos dizer que é o Red Bull, mas já percebemos que não. E tem o melhor motor no carro. O carro estava pesado enquanto todos tinham o carro pesado. A coisa deu-se, fizeram pontos, boas corridas. A partir do momento em que as outras equipas começaram a trazer os updates e a reduzir peso nos carros, a Williams equipou-se, se calhar porque estão a tentar fazer essa mesma redução de maneiras que não serão as ideais. O carro está-se a provar muito difícil de conduzir e estão-se a afundar na grelha. Gostava muito que assim não fosse, que fossem mais competitivos, e concordo, acho que o James Bowles já está na altura de pelo menos estar calado. Acho que depois daquilo que tivemos nas três últimas épocas, e depois daquilo tudo que aconteceu, desde chassis que não havia, melhorias e promessas a pilotos que iam ser uma força na grelha, está na altura de ou perceberem para onde é que vão ou estarem calados. Passamos à oitava equipa, um estreante, apesar de ter aproveitado uma estrutura, mas um estreante na Fórmula 1 este ano. A Audi tem 12 pontos. Os pilotos Bortoleto e Hülkenberg. E o que é que me dizem desta equipa, David? Eu acho que esta equipa teve uma tarefa difícil no sentido em que, apesar de terem tido tempo, tiveram que construir a própria unidade motriz. E é impossível não fazer aqui uma ligeira comparação com a Williams, que é, se a Audi na primeira parte da época foram mais as corridas em que não conseguiu pontos, praticamente não conseguiu pontos nenhums, à exceção de uma corrida, vêm agora de 3 corridas em que terminaram nos pontos, ou seja, dá um sinal de estar a avançar a qualquer coisa. As dificuldades que nós vimos na Audi foram um bocado reminiscentes daquilo que nós vimos com algumas das equipas quando houve a mudança de regulamento para 2014, em que tinham problemas com a fiabilidade da unidade motriz. Agora, neste momento, perderam o team principal. Tem o Mattia Binotto, creio, a acumular funções, se não estou em erro, e é um pouco aquilo que já nos habituou mesmo na última época. Dão passos pequenos, mas conseguem sempre ir buscar mais qualquer coisa. Em relação aos pilotos, obviamente, com os carros que têm tido, com o carro que têm e as dificuldades que tiveram nesta primeira parte da época, não se destacaram tanto como na época passada. No entanto, continuam a ser, para mim, das melhores duplas de pilotos. São pilotos relativamente consistentes e que conseguem marcar pontos, qualquer um deles, sempre que existe a oportunidade. Estou curioso para ver como é que esta equipa vai evoluir na segunda metade da época. Alexandre. A Audi, é verdade que já era de uma estrutura que estava ali meio adormecida à espera de mudar,
mas eu acho que é um bom exemplo de uma entrada profissional, com calma e com capacidade de não envergonhar uma marca. O chassis tem sido promissor, o motor é sólido para pontuar, teve um pequeno upgrade e que tu vês uma ligeira melhoria, tem sido claramente o que está à frente ali dos últimos, permitindo aos pilotos lutar facilmente por pontos. Para os pilotos, eu num dos últimos, antes do Grande Prémio da Hungria, uma vez cá tive, e como faço sempre, porque eu acho que o Bortoleto é muito injustiçado pelos mídias brasileiros, tinha dito que os pontos, felizmente o Hülkenberg agora já pontuou, mas que os pontos da Audi eram todos do Bortoleto. Isso há coisa que temos visto, era ao contrário do que muitos dos mídias britânicos, por exemplo, diziam que o brasileiro ia ser completamente obliterado pelo Hülkenberg. A verdade é que até na qualificação o Bortoleto faz pelo menos par a par com o Hülkenberg. E eu acho sinceramente que não é uma má prestação do Hülkenberg, é o Bortoleto que está a mostrar que tem mais do que qualidade para ter o seu lugar na grid, não sendo provavelmente um predestinado, nem um de topo, mas é claramente um piloto que tem direito a estar na grid. E eu acho que esta dupla de pilotos, um bocadinho como o David estava a dizer, não sendo se calhar à partida que se achava mais forte, tem-se mostrado, na minha modesta opinião, a dupla de pilotos que a Audi precisava. Okay. Eu, em relação ao Audi, confesso-vos que foi uma agradável surpresa depois de pensar que seria dar muitas risadas à conta deles. Eu relembro que antes da época começar se dizia que a Audi tinha conseguido fazer números absurdos de potência no motor e ter feito coisas estapafúrdias, e quando eles começaram a ter problemas de fiabilidade nas primeiras corridas, eu pensei, pronto, isto vai ser um festival, o banco de potência não correspondeu ou tudo isso, mas saiu uma fava com a Aston Martin. E como tu disseste muito bem, Alexandre, demonstraram muito profissionalismo, perceberam onde é que estavam as falhas, corrigiram a fiabilidade do carro, e consoante as corridas, acho que eles têm, não só pela questão de terem resolvido a fiabilidade, eles estão a ter o azar de, em alguns grandes prémios, chamar-lhe azar, terem uma Racing Bulls ou uma Alpine que tem sempre um ou os dois carros fortes nessa corrida, porque senão acho que conseguiriam fazer melhores resultados, e depois já falaremos desses. Quanto aos pilotos, Bortoleto, uma muito boa surpresa, já tinha ouvido e visto algumas corridas dele, e parecia-me ser um piloto sólido. O Hülkenberg é um piloto rapidíssimo em qualificação, tem mais ou menos demonstrado isso. Também tem tido mais azar que o colega, mas acho que de facto tem uma boa dupla para uma equipa nova crescer, perceber os problemas do carro e desenvolver. Com isto, passamos à AS. A AS, que está em sétimo lugar, tem 21 pontos. Continua com a sua metodologia de motor Ferrari e chassi feito fora de casa e depois integram, e em que os seus pilotos Ocon e Berman. Alexandre, o que é que achas da AS? Os senhores da AS, eles parecem que estão a esvair-se conforme a época vai avançando. Começaram surpreendentemente bem, especialmente com o Oli, o amigo do David, ali quase sempre a morder os tornozelos à Red Bull nas primeiras rondas, e continuo a achar que é um dos pilotos que eu acho, quando tiver um carro a sério, vamos pelo menos divertir-nos muito. Mas eu acho que este é um caso em que o desenvolvimento do carro não tem acompanhado e, portanto, estão a ver os outros, não é eles a piorar, é que estão a ver os outros a melhorar e eles não estão a acompanhar. Portanto, o Oli acho que está a manter o nível. Acho que mais tarde ou mais cedo vai ter oportunidades melhores e vê-se claramente que é um daqueles pilotos que continua a meter não gosto muito da expressão, acho que nenhum engenheiro gosta da expressão dos 101 ou dos 110% de todas as corridas, mas é sempre a sensação que eu tenho, sempre que alguém diz que é difícil ultrapassar e depois vês o Oliver a tentar ultrapassar, a conseguir hospetar-se no muro, e vejo o Ocon ter uma temporada difícil, claramente a sucumbir a um companheiro mais jovem, mais ambicioso. Acho que já a pensar um bocadinho em mudanças para 2027, embora a equipa diga que não, mas a fazer o Ocon, a fazer o que ele é muito bom, que é ser resiliente e esperar por uma oportunidade para dar nas vistas. E se há coisa que aprendemos sobre o Ocon é que se ele tiver uma oportunidade que seja,
vai aproveitar, nem que isso signifique andar com o carro de lado durante uma pista toda, durante uma corrida inteira, para que ninguém o ultrapasse. Portanto, acho que é uma equipa que, se não tiver reação nenhuma, a posição que ocupa agora vai começar a afundar-se na classificação. David. Se parece um bocadinho há uns anos atrás, que era, há uns anos atrás eles ou faziam bem uma primeira metade da época ou faziam bem a segunda metade. Parecia que nunca conseguiam colar a época toda com resultados relativamente consistentes. Eles começaram muito bem e aquela corrida que, pelo menos que me vem à cabeça é no Grande Prémio da China, em que conseguiram um saco cheio de pontos e em que ambos os pilotos tiveram bem nessa corrida e conseguiram maximizar as oportunidades. Agora, eu acho que num ano em que há uma mudança de regulamentos, é onde se revelam um pouco estas debilidades da forma como o projeto está organizado. E então deixam. Tenho pena, porque acho que concordo, acho que o Oliver Berman tem lutado bastante, tem mais de metade dos pontos da ASE nesse momento, acho que ele tem 18 pontos e o Ocon tem 2 ou 3 pontos, se não estou em erro, portanto acho que fica bem notória a diferença. O Ocon, eu continuo a ter a opinião de que desde que ele saiu da Alpine e depois daquele ano conturbado na Alpine, parece-me um piloto desencantado com a modalidade. E isso nota-se em pista e ainda é mais surpreendente quando levou um apertão do próprio chefe de equipa durante a pré-época e parece-me que ele continua um pouco desligado, à semelhança de outros pilotos que já falámos aqui. Por Eu, isso, em, vamos ver agora o que é que eu, acontece. em relação aos pilotos, àquilo que disseram sobre os pilotos, está-se nada a acrescentar em relação à estrutura ou à equipa. Isto é mais do mesmo este ano com uma nova componente. A ASE sempre nos habituou a começar relativamente bem, especialmente desde que é o Komatsu à frente da equipa, começa relativamente bem. A parceria ou a forma como eles têm de gerir a equipa, depois de trazerem um ou dois upgrades com o fornecedor de chassi da parte aerodinâmica, que é da Alara, costuma dar resultado, melhora um bocadinho e conseguem sempre ir buscar mais uns pontos. Este ano há um grau de complexidade maior, porque aparentemente a parte de chassis e de aerodinâmica já tem o apoio da Toyota, não sei exatamente em que é que isso se baseia, e se calhar podem estar a ser também vítimas de uma estrutura que está a mudar para isso, mas aí estaria mesmo a especular. O comportamento deles é aquilo nos últimos 2 anos com o Komatsu a gerir, é aquilo que tem mais ou menos sido normal. Vamos ver se ou quando é que eles trazem o update deste ano. Com isto, Alpine, sexto lugar, 61 pontos, Gasly e Colapinto, os pilotos. David, o que é que tens a dizer da Alpine? A Alpine é um caso interessante porque é uma equipa que riscou completamente a época passada. Abandonaram as unidades motrizes para 2026 que estavam a ser preparadas na Renault e acabaram por revelar alguma melhoria. E assim, muito honestamente, não me surpreende, porque Flávio Briatore não tem nada que enganar. Ele sabe construir uma equipa vencedora. Obviamente, não sou uma equipa vencedora, mas sou uma equipa que, pelo menos, não faz com que os franceses não comprem o L'Equipe à segunda-feira depois da corrida. Por isso, pelo menos, ainda orgulho um pouco. Em relação aos pilotos, tem sido uma batalha super interessante entre ambos e destacar este reaparecimento do Colapinto depois de ter deixado bastante a desejar desde que assumiu o segundo carro no início da época passada. Uma equipa mais ou menos previsível, oportunista, sempre que tem a possibilidade, acaba por pelo menos um dos pilotos conseguir alguns pontos. Alexandre, as tuas. Bem, eu tenho defendido muito a Alpine. Acho que as equipas de baixo
tiveram um arranque forte, mostram pequenos sinais de abrandar, mas acho que muito menos do que a do Haas. Começou muito bem com o novo motor, uma parceria que encaixou depressa, e temos aqui vários exemplos no campeonato que não tenha encaixado tão depressa. O ritmo pode ter esfriado um bocadinho, mas volto a dizer, não esfria tanto como, por exemplo, a Haas. O Gasly é o Gasly do costume, alta, elevada regularidade, o pódio do Mónaco, mesmo com reclamações, mas o que fica para a história é o pódio no Mónaco. E o Colapinto, que eu muito critiquei em épocas anteriores. Acho que o talento, que eu acho que continua a ser em flashes, mas eu acho que tem sido uns flashes mais comuns esta época, se calhar porque aprendeu a colocar, ou esta treineira é mais fácil de conduzir que a da época anterior, e portanto ele aprendeu que se consegue ter pontos e ter futuro é com os carros a acabar as corridas. E, portanto, acho que ele mostrou corridas muito fortes, em que ameaçou o Gasly, e depois teve outros fins de semana sem pontuar. Mas acho que a Alpine, no final, eu acho que está num bom caminho para ser uma equipa. Acho que o Briatore não vai de certeza ficar, e se a pessoa aqui gosta do Briatore sou eu, não vai ficar contente com isto, mas se o primeiro objetivo dele era uma equipa estável no meio do grid, eu acho que o objetivo até agora está cumprido. Nós olhamos para as corridas, se começássemos a clicar nas corridas da primeira época e clicássemos sem querer, e se fôssemos ver várias corridas a meio da corrida, íamos ver um dos alpinos no 10º lugar, ou no 11º, ou no 9º. Portanto, eu acho que o objetivo provavelmente que eles tinham para esta época está a ser cumprido. Como disseste, acho que tem uma dupla de pilotos que está a surpreender pela positiva. Gasly sempre foi um dos pilotos que eu mais gostei de sempre de ver correr, até quando estava na Red Bull. Foi dos poucos que eu acho que foi uma injustiça ao que lhe fizeram. E o Colapinto este ano, de facto, está a mostrar que consegue manter o carro dentro das linhas da pista, portanto, ao acabar e com um carro que tem mínima capacidade, os pontos aparecem e os bons resultados aparecem. A Alpine também tem o melhor motor do grid, e a equipa está-se a desenvolver de forma constante. O ano passado sabemos que o carro pouco ou nenhum desenvolvimento teve. Este ano aparecem bem, aparecem em meio da tabela de construtores. Em algumas corridas são o quinto carro, outras nem tanto. Vamos ver como é que continuam a evoluir, mas pelo menos são aqueles que, do que disseram que iam fazer o ano passado e o caminho que iam seguir, são os que estão pelo menos mais perto desse caminho, que era desenvolver um bom carro ou um carro fiável para esta época. E vamos à Racing Bulls. Quinto classificado no campeonato, 66 pontos, Liam Lawson, Arvin Lindblad, Alexandre. O que é que tens a dizer sobre a Racing Bulls até agora? Eu já disse que eles eram um dos pontos positivos do campeonato. Eu acho que não é uma surpresa, mas se calhar não é grande surpresa, mas são a equipa mais bem cotada a seguir às 4 grandes, e mete aqui se não são mais bem cotadas que a Red Bull, se olharmos para a totalidade da metade da temporada. Para quem acompanha o desporto motorizado, sabem quando os carros são equilibrados e fáceis de conduzir, os pilotos mostram aquilo que são capazes. Tem existido boas gestões, nunca ninguém liga, porque nós tendemos a não ver a estratégia das equipas, tirando as grandes. Acho que tem havido boas estratégias de corrida. Isso mostra que o Liam Lawson tem sido quase uma temporada de redenção depois do que lhe aconteceu na Red Bull. Já leva mais de 40 pontos, a brincar. E o Arvid Lindblad, que eu acho que é mais rápido, voltamos à lógica, numa volta só até é mais rápido que o Lawson. Para mim é o rookie do ano, muito poucos erros, quase um desempenho de superstar, sem declarações estúpidas, sem festejos patetas. E pode ser que eu acho que durante o resto da época, se os Racing Bulls conseguirem manter esta prestação do carro, não sei se não vamos ter uma surpresa com o Lindblad, uma surpresa ou na qualificação, ou num dia em que haja algum desastre maior e ele não apareça num resultado que vai meter para a história e vai ficar claramente como o rookie do ano. David. Não tenho muito mais a acrescentar daquilo que o Alexandre disse. Acho que fez o resumo perfeito desta primeira parte da época da Racing Bulls.
Eu só vou dizer que tenho curiosidade para ver a segunda metade do ano, porque o Arvid Lindblad sempre nos habituou na Fórmula 2 e na Fórmula 3 a ter uma primeira metade do campeonato bastante consistente e depois a segunda sempre mais inconsistente, que inclusive lhe custou o título de Fórmula 3 e de Fórmula 2. Portanto, eu gostava de ver da forma como ele cresceu enquanto piloto para esta época e ver se consegue ser um pouco mais regular ao longo de toda a época. O Liam Lawson é aquele que o Alexandre diz, tem mais de 40 pontos. Acho que, acho que diz muito e acho que apesar de ser uma equipa de promoção de jovens talentos, eh, vai ser o Tsolov tem que mostrar muito na Fórmula 2 para no próximo época ficar com o lugar do Liam Lawson. Muito pouco a acrescentar em relação à Racing Bulls. O Lindblad, para mim, é uma grande surpresa. Está claramente a ser o rookie do ano. E usando um bocado da piada da teoria da conspiração, peças de um Racing Bulls em breve num Red Bull perto de si. Passamos então à Red Bull. Quarto lugar, 177 pontos. Max Verstappen, Isaac Adjar. David, a tua opinião da equipa até agora? Eu acho que esta primeira parte do ano da Red Bull fica marcada primeiro por uma maior proximidade em termos de conseguir extrair o melhor do carro entre ambos os pilotos, à qual nós não estávamos habituados ao longo dos últimos anos dos companheiros de equipa do Max. Por outro lado, por uma elevada inconsistência da parte da equipa. Parece que em algumas corridas são capazes do melhor e noutras do pior. No entanto, acho que continua a ser uma das equipas de referência na forma como gerem o cotidiano e as operações de fim de semana e como, a nível da estratégia, continuam a cometer praticamente nenhum erros, um pouco semelhante àquilo que se passa com a Mercedes. Portanto, o ADN vencedor da equipa continua lá, mas eu diria isso mesmo, que é uma equipa que ficou muito pautada pela inconsistência na primeira metade da época. Alexandre. Eu não vou perder muito tempo com a Red Bull. Tem a recuperação, mas ainda muito incompleta. Muitas dificuldades a arrancar, até confiabilidade. Chegou ali a ameaçar a vitória na Áustria e fez vários pódios, mas pronto. Mas acho que ainda estão... Eu acho que às vezes os números dizem muito e eles têm quase metade dos pontos da Ferrari. Têm um pouco mais acima e estão a 50 pontos do terceiro. Portanto, acho que ainda têm muito para fazer. O Verstappen fala muito sobre a crítica dos regulamentos e carro. E eu apoio muito aqui o Verstappen, reconheço muito, mas acho que já falou demais sobre os regulamentos. E depois, quando fica chateado, fala sempre sobre sair da Red Bull. Acho que às vezes, para a carreira que tem e para a responsabilidade que tem, também podia falar um bocadinho mais para ajudar a equipa. Acho que os resultados não são piores pelo que o David disse, por algumas boas opções estratégicas, tentaram minimizar os problemas do carro. E se querem que diga, tenho mais pena do Adjar, porque para mim é um dos poucos companheiros de equipa que tem capacidade para fazer frente ao Verstappen, se é que há alguém que tenha. E ele tentou fazer de forma consistente, mas eu acho que também teve aqui alguns problemas de fiabilidade que não o deixaram às vezes brilhar mais. Acho que os números falam por si. Acho que a Red Bull, mesmo com as melhorias está agora, continua a estar abaixo. Acho que, e a seguir vamos falar da McLaren, acho que resultou melhor as melhorias, porque fazer melhorias que só beneficia o estilo de condução de um piloto não é bem melhorar o carro. Indo exatamente ao encontro daquilo que estavas a dizer, acho que o Isaac Adjar, até ver em 11 corridas, foi o segundo piloto que menos se falou a ser segundo piloto na Red Bull, que é positivo. A equipa tem de facto muito para crescer e para apanhar os primeiros. Tiveram problemas, alguns que não se percebe, a questão da asa, de aquelas escolhas, e de facto têm de fazer mais, estão a reconstruir. Espera-se que as opções de upgrade até o fim da época sejam melhores. Passamos à McLaren. A equipa campeã do mundo este ano está em terceira, meio da época, 220 pontos. Piastri, Lando Norris, Alexandre, a tua opinião até agora? Acho que estão a começar a recuperar. Parece que entraram a época a gerir recursos depois do investimento em 2025. E isto não é uma crítica. Acho que tendo a oportunidade de ganhar, ser campeões do mundo, fizeram muito bem.
o upgrade a partir de Miami parece deu-lhes e foi efetivamente o upgrade. A vitória do Norris mostra isso. Acho que temos que esperar para ver se os upgrades vão resultar em, pelo menos, se aproximarem da Ferrari mais do que da Mercedes, ou pelo menos se aquilo é consistente e conseguem não ser em todos os tipos de traçados. O Lando Norris, eu não estou de acordo com muitas das afirmações que se diz na imprensa. Eu acho que um campeão em título devia ser das vozes mais chateadas e a chamar mais nomes e a criticar mais a equipa de não ter um carro que lhe permita defender o título. E isso acho que é uma coisa que me aborrece, pelos vistos, se calhar mais a mim do que a ele, pelo menos de forma visível. O Piastri está um bocadinho abaixo das expectativas, mas eu acho que nas últimas corridas, conforme o carro foi melhorando, também voltou a tirar um bocadinho as unhas da gaveta. Vamos ver o que é que ele é capaz de fazer. Não tenho dúvidas que com um carro bom e num dia bom é um dos candidatos à vitória. David. Eu acho que a primeira é que a McLaren foi um bocadinho uma sombra daquilo que vimos ao longo das últimas épocas, tal como o Alexandre referiu, vítima daquele investimento que fez na última época, principalmente para conseguir garantir o título de pilotos. Vamos ver o que é que acontece em relação aos pilotos. O Norris, sempre que o carro esteve mais próximo, foi o piloto mais rápido. O Piastri, estou desiludido, para ser muito sincero. Indo muito rapidamente à McLaren, tal como a Red Bull, as duas marcas que mais estão ou mais caros estão a pagar o investimento que fizeram ano passado até a última corrida da época, permanentemente a investir o carro, mesmo que não tenha sido por uma questão financeira, o facto de ter equipas separadas a desenvolver o projeto deste ano e o carro do ano passado está a ter consequências. Acho que a McLaren tem um departamento de pesquisa fantástico, porque começam com carros sempre medianos e em meia dúzia de provas conseguem pôr o carro a ganhar corridas. Portanto, o que quer que seja a fórmula deles, funciona. O Lando Norris, muito o que ele é, portanto, está tudo bem, posso melhorar, para um campeão do mundo, um bocado, desilude-me um bocado. O Oscar Piastri, nas últimas provas melhor, mas está a ser muito, muito inferior em relação ao ano passado. Veremos se tem a ver com o carro e com os novos regulamentos, tem a ver com alguma questão dele. Ferrari, 307 pontos, segundo lugar no campeonato, 2 vitórias já este ano. Lewis Hamilton, Charles Leclerc. David, lembro-te que temos 8 minutos. Um bocadinho sobre a Ferrari, por favor. Sobre a Ferrari, só vou dizer, eu não consigo só dizer uma coisa. Sobre a Ferrari, os pilotos têm estado bastante melhor, acho que o carro também permite, mas calma. Ainda não demonstraram em tempo algum esta época ritmo para serem campeões do mundo. E eu continuo a recordar toda a gente que a Ferrari nos últimos 4, 5 anos ficou sempre ali no top 3 do campeonato do mundo de construtores. Aquilo que é preciso ver é um passo em frente e conseguirem dominar um campeonato para se afirmarem como verdadeiros ou como verdadeira hipótese a serem campeões do mundo. Portanto, estas inconsistências do ritmo na Hungria e na Áustria deixam-me um bocadinho com o pé atrás em relação à capacidade da Ferrari de lutar pelo campeonato, mas pronto, pode ser um bocado a corrida da lebre com a tartaruga entre a Mercedes e a Ferrari, e pode sorrir aos lados do Maranello, vamos ver. Alexandre. A Ferrari para mim é claramente a perseguidora mais séria, a única que vê a Mercedes por perto de forma coerente. Se calhar não está assim tão distante da Mercedes, fruto dos azares do Russell, que retiraram bastantes pontos à Mercedes, mas para mim é claramente a que está mais perto. Pequenos upgrades várias vezes, se calhar o senhor que hoje em dia está na Audi, aquele senhor despenteado que já esteve na Ferrari, foi sempre o que ele defendeu, foi pequenos upgrades, e na altura era criticado. Aos pilotos, acho que todos gostamos do Lewis, vê-lo muito mais alegre, muito mais forte que em 25, já ultrapassou o total de pontos do ano passado, é apenas em 10 corridas, com várias vitórias emocionais, não sei se tem a ver com os namoros recentes, só para meter aqui um bocadinho de VF e Maria. Ainda assim, algumas penalizações recorrentes
custaram alguns pontos. Leclerc, pá, isto não é um ano de altos e baixos, eu acho que é o normal do Leclerc, uma vitória, depois lutas renhidas, e digamos, só isso é que não o impede de parecer menos mal frente ao mega concorrente que tem na equipa, porque se não fosse estes altos que ele de vez em quando tem, parecia um bocado apagado. Muito rapidamente sobre a Ferrari, parece-me de facto o competidor mais direto da Mercedes. Acho que a dupla de pilotos está muito bem este ano. Gosto de ver o Lewis Hamilton a competir daquela forma e não como o via a sair de costas dobradas da Mercedes. Portanto, logo à partida é um ponto positivo. O melhor para mim este ano da Ferrari é que pelo menos não transparecem tanta coisa cá para fora para fazer piadas. Os comentários na rádio, as conversas com os engenheiros, as escolhas de estratégia, apesar de serem discutíveis, pelo menos não são notas de rodapé de uma qualquer piada. Portanto, logo à partida, uma melhoria. Passamos à Mercedes, primeiro lugar do campeonato, 379 pontos. George Russell, Kimi Antonelli, Alexandre. Claramente o melhor conjunto de carro-motor, 8 vitórias em 11 corridas, se eu não me arranquei se não me enganei nas contas, e pódio sempre que não venceram. O único mas é que já poderiam estar mais destacados em termos de equipa, se não fosse vários problemas de fiabilidade, em que acabaram por calhar por azar mais para um piloto, e deviam ter mais pódios. Só tiveram um, salvo erro, que foram 2, e deviam ter tido muito mais pela o quão estão à frente das outras equipas. O Antonelli, já falámos, acho que não é preciso falar mais. O Russell tem sido uma decepção para a equipa, tem sido uma decepção para os fãs. Muito azar, alguns erros, por isso está a 59 pontos o companheiro de equipa, claramente mais inexperiente. Vamos esperar que a pausa de verão traga algo novo, porque era divertido ter pelo menos uma guerra entre os dois pilotos da Mercedes. E sendo rápido, os parabéns à Mercedes, claramente estão a entregar e mostram-se claramente a equipa que melhor se preparou para os novos regulamentos. David. Eu acho que não há muito mais a acrescentar em relação à Mercedes, mas acho que o melhor exemplo do domínio que eles têm tido até à data é a distância que há entre o primeiro do campeonato, o Kimi Antonelli, para o Hamilton, que salvo erro são cerca de 50 pontos. 50 pontos, tendo em conta que o piloto líder ao campeonato não pontuou em 2 dessas corridas e uma das quais provavelmente iria ganhar a corrida que foi em Silverstone. Por isso, acho que isso é exemplificativo do domínio que tiveram. Contra mim, falo que eu tinha alguma expectativa com a mudança na forma como era medida a compressão lá de qualquer coisa no motor, não é? Isso é para vocês engenheiros. Eu tinha esperança que pudesse haver uma aproximação da Ferrari em relação à Mercedes, bem longe disso ter acontecido, portanto, não. Enfim. Muito pouco a acrescentar. Mercedes, a equipa que melhor se preparou, uma dupla de pilotos forte. Russell, obrigado por todos os momentos de humor até agora. Kimi Antonelli, a surpresa do campeonato, sem dúvida. E vamos ver se não temos campeão do mundo com 20 anos ou 19. Peço-vos muito rapidamente, 40 segundos a cada um, expectativas para a melhor e a pior equipa. O que é que vocês acham que vai correr de muito bem com uma equipa e de muito mal com outra até o fim do campeonato? Chama-lhe uma bold de equipas. Alexandre. O que é que vai correr muito bem? Eu espero que corra muito bem. É o Russell começar a correr e, portanto, vai obrigar a Ferrari a ficar a uma distância superior. Acho que efetivamente é o que vai acontecer. Acho que o wildcard é como é que o Russell vai reagir e se a fiabilidade não cai tanto para um lado. O que é que eu acho que vai acontecer de pior? Acho que o Haas vai começar a cair para concorrer com as outras. E além do Aston Martin a melhorar, vai-se ver uma Haas a piorar e vai-se afundar para os lados da Williams. Não se vai afundar para o lado da Cadillac, porque também não é assim tão mau. Mas acho que se vai ver, acho que Haas vai ser quem mais vai piorar na segunda parte da temporada, e acho que é o positivo e o negativo, que é a minha expectativa, são esses. David, 20 segundos. Para mim, muito simples. Acho que a Mercedes, aquilo que tem que fazer é resolver os problemas de fiabilidade agora na segunda parte da época.
em relação a afundar. Acho que a Williams vai continuar a afundar, não afunda mais para lá da Cadillac, porque há uma grande diferença a nível de estruturas. Eu tenho rapidamente esperança na Aston Martin no top 10 até ao fim da época e acho que o Williams ainda vai cair mais. E com isto, agradeço a todos que tiveram connosco. Obrigado ao Alexandre e ao David por me terem feito companhia e agradeço a todos. Até à próxima.